Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Que saudades, há quanto tempo que a gente não se vê. É muito bom estar aqui conversando com vocês, embora sem o calor humano, né? Sem podermos estar juntos. Mas, estando junto de longe, também vale. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a equipe que está fazendo esse esforço, essa união, para poder fazer as transmissões. A equipe que tem se esforçado tanto e fez em tão pouco tempo essa mudança, né, em nosso canal de ao vivo para live, quase igual, mas uma live distante, mas é um sinal de progresso, de união, e a nossa gratidão é muito grande por esse grupo, por esse esforço, pela nossa casa, né, fazendo 25 anos de um jeito diferente, fazendo 25 anos à distância, ainda mais a gente que é da Moca, que loucura, sem poder dar um abraço, sem poder dar um beijo, sem poder comemorar, é um esforço para nós também. Temos orado muito para que isso termine logo. Dando notícias sobre nossa casa, sobre o reencontro, nós resolvemos fazer as lives justamente porque nós não aguentávamos mais ficar sem falar com vocês. Então, dando início às palestras, nós vamos fazer de terça, quinta e sábado um bate-papo com os convidados e com os voluntários da casa. E os cursos devem ficar para o próximo ano. Então, no próximo ano, a gente deve retornar aos cursos presencialmente, porque o curso do reencontro não é um curso didático normal, não é? É um curso onde a gente percebe os nossos sentimentos, as nossas vibrações, as vibrações do ambiente. Então, precisa de um ambiente preparado e nós também estamos preparados para poder sentir e não ter nenhuma interferência externa, seja do nosso lar, onde a gente está. Porque numa palestra dessa ao vivo, num bate-papo ao vivo, em casa, pode ter alguma interferência. E também as pessoas podem também não se dedicarem integralmente, né, aos momentos de relaxamento, aos momentos de vibração. Isso não estou falando do curso. Então, por isso que o curso a gente vai manter só a partir do próximo ano. E para os professores dos cursos não ficarem chorando, como estavam muito, então a gente falou, vamos lá, vamos fazer os bate-papos, manter esse reencontro, né, ao vivo e a cores, e quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, também pode recorrer à gravação. Então é muito gostoso isso, de novo, né, esse nosso encontro novamente. Quero agradecer também hoje, especialmente hoje, ao nosso grupo de apoio, porque falando sobre o poder da oração, eu até fiz um texto falando sobre isso, como o poder da oração é importante. Eu mentalizei e senti como se uma senhora, por exemplo, estivesse lá num bairro necessitado de São Paulo, ela orando, pediu ajuda, socorro, porque ela não tinha alimento em casa. Uma mãe, vendo os filhos passando necessidades, também orou e pediu o alimento. E assim um pai que, de repente, por conta desse pandemia, ele não pôde trabalhar, não pôde fazer o seu serviço e também faltava renda em casa para ele poder ter o alimento. E essa oração, ela vai seguindo os caminhos dos céus, encontra Jesus, encontra os nossos emissários divinos. E eles falaram, quem podemos pedir socorro para essas pessoas? E aí eles viram, vamos lá, vamos dar uma chance para aquele pessoalzinho que está lá na Moca, a turma do Maurício, do Reencontro, grupo de apoio, um grupo de socorristas, de socorro, os maratonistas, né, que hoje, principalmente hoje, fizeram uma campanha, arrecadamos quase 300 cestas e levamos lá para Itaquera. Então, o poder da oração, ela encontra
com as energias similares. Os voluntários do reencontro com vontade de colaborar e as pessoas necessitadas precisando dessa colaboração. Então, como oração é importante? Para poder unir esses sentimentos, unir os corações e poder dar andamento no nosso progresso. De uma maneira que a gente nem sabe, não tem ideia de como chegou essa intuição a nós. E com certeza foi através de orações. Então, o que é uma oração? Vamos voltar para o nosso bate-papo, né? É uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento. Por que a gente ora? A gente ora para quê? Pela nossa saúde? Por alguém? Pelo trabalho? O que é importante na oração? Por que a gente ora, né? O que fazer para poder ser atendido? Então, o próprio nome já diz, oração, é orar em uma ação, né? Não adianta a gente orar, pedir e não se movimentar. Deus fala que atende o homem pelo homem. Então, a nossa movimentação, a nossa intenção faz as orações serem atendidas. É muito importante o nosso envolvimento, a nossa participação. Não adianta orar e ficar parado. Eu vou orar por um trabalho, mas eu fico em casa e não vou atrás, não vou procurar. Eu vou orar pela saúde, mas continuo fazendo coisas que me fazem mal. Também não resolve. Então, a participação, o livre-arbítrio é importante nisso. E como é que a gente se prepara para orar, né? O que a gente tem que ter para poder ter um efeito na oração? Em primeiro lugar, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter o coração limpo, ser humildes, né? Perdoar. Temos a força necessária para receber os sentimentos, para receber as vibrações, entender o que está acontecendo conosco, não se revoltar. Porque a oração, ela é quando a gente ora, a gente sente a presença de Deus, a gente sente a participação dos seus emissários, a gente sente que não estamos sós. A oração é muito importante porque ela nos fortalece, ela nos permite fortalecer o nosso momento de desespero, nosso momento de trevas. Ela acende uma luz ao nosso lado. É como aquele beduíno que estava no deserto, caminhando no deserto, e ele achava que já devia ter chegado ao oásis que ele conhecia. E não chegava. Ele estava quase desistindo. E aí, no último momento de desespero, ele fez uma oração. E nessa oração, o mentor falou, anda mais um pouquinho, se esforça um pouco mais. E ele, já quase desfalecido, ganhou novas forças. Andou um pouco mais algumas horas. E conseguiu chegar no oásis. E se salvou. Assim, tantos exemplos de oração que são atendidas. Daquela criança que foi ao farmacêutico procurar um remédio para a mãe. E chegou no farmacêutico, era de madrugada, bateu na porta da casa dele e falou, eu preciso de um remédio para minha mãe, e deu a receita para ele. Era de madrugada, ele acordou meio cambaleante e procurou aviar a receita, preparou o remédio e, num ato de repente, de madrugada, meio cansado, ele pegou o remédio errado e colocou um veneno no lugar do medicamento. E a menina saiu correndo para ir para casa, levou o remédio. Mas ele só percebeu isso depois que ela saiu. E aí ele pediu a Deus, falou, Deus, faça com que essa menina não entregue o remédio para a mãe. Me perdoe, eu errei. Eu não tive intenção. Foi realmente uma falha. Aí daqui a pouco a menina bate na porta de novo e fala, me desculpa, mas no caminho de casa eu caí e quebrou o vidro do remédio. Olha a prece sendo atendida. E ele falou, graças a Deus. Vou fazer de novo e agora direito. Não teve a culpa, né? Não teve a intenção de fazer errado. Mas acontece. Quantas vezes acontece na nossa vida de fazer algumas coisas ou praticar alguns atos que não é interessante, que a gente não gostaria de ter praticado. E depois que praticou, não tem como voltar atrás. Então, só realmente
a interferência divina, o nosso arrependimento, a nossa vontade de poder refazer e acertar. Mas não precisa pagar na mesma moeda. Isso que é interessante no Espiritismo e em Jesus. Você paga de outra maneira, né? E a gente ora também para quem, né? Para nós, pelos outros, como nesse caso da menina e do farmacêutico, ele orou pela menina, orou pela mulher. É uma questão de a gente se colocar na onda, numa energia própria, como se fosse um círculo virtuoso de virtudes. Quando a gente ora e pede alguma coisa, nós colocamos dentro daquela onda onde tudo segue ao nosso favor. Sendo ou não a hora de podermos sair daquele momento, daquela pressão, daquela dificuldade, a prece é atendida de qualquer maneira, mas não de repente sendo aquela que a gente pede. É a mesma coisa que eu pedir uma bicicleta e eu ganhar um óculos, né? Para minha necessidade naquele momento, a bicicleta eu poderia bater. Com óculos eu vou enxergar melhor. Então, às vezes, a gente pede uma coisa e recebe outra. E como criança, a gente fica meio bravo, né? Mas não é o caso. Por isso que a gente tem que ter confiança, fé. A gente tem que se colocar apto a receber essas energias divinas. Apto a estar a favor das energias, a favor de Deus. E como é que se ora? A gente tem que ter uma fórmula, seguir algum tipo de procedimento, ficar rezando horas e horas, ficar pedindo por muito tempo. Como é que vocês oram? Vocês já pensaram nisso? Eu rezo de noite quando eu vou deitar, ou quando eu acordo. E durante o dia? Durante o dia, enquanto você está andando, enquanto você está dirigindo, enquanto você está trabalhando. É uma oração constante. É uma delícia essa gratidão pela vida, né? A gratidão por estarmos vivos, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pelo trabalho espiritual. Tudo isso é uma oração. Enquanto você está dirigindo, ouvindo uma música, ou simplesmente agradecendo, puxa Deus, que bom, que gostoso, eu posso dirigir, eu posso trabalhar, eu posso andar, eu posso falar com outras pessoas, eu posso incentivar outras pessoas, eu posso ser uma pessoa ponte, um ponto de luz. Isso tudo a gente tem que refletir. É uma oração o tempo inteiro. Não precisa de um templo. O templo é nosso. Nós somos o templo. Não é verdade? É uma dificuldade quando a gente não consegue ver isso. Quando você não consegue perceber que você já é feliz, que você já tem tudo. É que a gente quer crescer, a gente sempre quer um pouco mais. Isso não tem problema. Faz parte da nossa evolução. Nós temos que agradecer aquilo que a gente já tem. Procurar sentir e ver tudo que a gente já conquistou até hoje. Não ver só os problemas, as dificuldades. Ver as conquistas, as virtudes. Isso é muito importante. Porque você vendo as virtudes e as conquistas, você se valoriza, a tua autoestima é elevada. E você percebe o teu valor, o real valor. Não o valor que está na mídia, não aquilo que você quer alcançar, porque na televisão fala que você tem que ter o carro tal, a roupa tal, a marca. Não tem marca. A nossa marca é do coração. A gente recebe na oração, cada um de acordo com as nossas obras. Vocês veem o exemplo de tantas pessoas, tantos seres iluminados que tiveram aqui na Terra. Todos eles tiveram problemas, dificuldades, e os momentos de recolhimento, momento de oração, momento de pedir a Deus ajuda, auxílio, porque a gente realmente é muito testado, o tempo todo. Testado nossa fé, nossa coragem, nossa alegria, nossa disposição. Você fala, hoje nada me derruba. Acorda, vou ter um dia maravilhoso. A hora que você vai sair de casa, não tem
pneu está furado, na hora que você pega o trânsito, alguém bate no teu carro, na hora que você chega no trabalho, o teu chefe está de mau humor, você fala, caramba, o que está acontecendo? Nada. Sempre teve assim. A gente percebe, quando está atento para as coisas que estão à nossa volta, a gente começa a perceber. Então, por isso que é importante o nosso olhar. Olhar para ver as coisas boas. Olhar para ver as boas situações, as pessoas que nos alimentam. Ter fé que tudo que a gente faz tem um bom propósito. Com o nosso coração limpo, pensamentos, palavras e ações. Durante a oração, é importante que a gente recebe, né, a coragem, a gente recebe a paciência, Deus concede enquanto a gente está orando, enquanto nós estamos ligados. Essa ligação é tão forte que a gente nem percebe. E quando a gente está todos os dias andando, trabalhando, correndo, e pensa que está só, nós nunca estamos sós. Estamos sempre acompanhados por essas energias, por esses mentores, por esses amigos. A nossa fé é tão grande que a gente dorme e fala, bom, agora eu vou dormir. Será que eu vou acordar amanhã? Será? Não sei. Mas vou embora. Você sai de casa, você não sabe se vai voltar, mas vai embora. Então olha como a gente é corajoso, como a gente tem fé, como a gente tem coragem. Nossos planos, a gente não sabe como estão, como é que vamos se cumprir. O que eu vou fazer semana que vem, o ano que vem? Não sei. Mas eu estou aqui e tenho fé que vai ser o melhor possível, dentro do meu merecimento, do meu livre-arbítrio, do meu merecimento. Então a gente sempre pede e ora pelo melhor. Pede por nós, pelos outros, claro. Porque você não vai estar bem enquanto tem alguém do teu lado sofrendo. Você não vai estar bem enquanto pessoas só ainda têm fome, têm sede, têm frio. Como é que a gente vai ficar bem no nosso planeta? À nossa volta, a gente ainda vê isso. Imagina no resto do planeta, no Nordeste, na África, quanto sofrimento. Então por isso que a gente ora, a gente pede proteção, pede perdão, para que a gente não erre mais, pede motivação para continuar, e essas energias, cada vez mais direcionadas, fortalecem aqueles que estão pedindo. É um encontro de energias. E por isso a importância da gente estar sempre em oração, em tempo integral. A nossa vida, para quem já é cristão, para quem já conheceu Jesus, a nossa vida é uma oração em tempo integral. Nossa gratidão, nosso amor, nosso carinho pelo próximo. Fazer a caridade. O que é fazer a caridade? É só uma cesta básica? Não. É uma conversa, é uma paciência, uma tolerância, é você entender o outro, se colocar no lugar do outro, que é muito importante. Quando você tem o poder de decidir, quando você tem o poder de corrigir alguém, ser o mais justo possível, procurar se colocar no lugar da pessoa e falar, também erraria, eu posso errar, ninguém é perfeito, não ser juiz. Né? Então, na oração também a gente recebe as intuições. Na oração você recebe a saúde, as boas energias. Na oração você transmite os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações. É engraçado, às vezes você está parado, sozinho, e lembra de alguém, e essa pessoa te liga. Vê como é o poder do nosso pensamento, o poder da nossa ligação mental. Como é importante isso. Essa fortaleza que nós somos e nós não temos a ideia da capacidade que nós somos. Como Jesus falou, se você crê, você pede para esse monte, passe daqui para lá, que ele vai passar. Então hoje, que possamos ser instrumentos divinos. E eu estou muito feliz pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelos nossos voluntários queridos, tão comprometidos e, infelizmente, ainda não podem voltar todos ao nosso trabalho. Orando
todos eles orando muito. Grupos que se unem para pedir pelas pessoas que estão doentes, por aquelas necessitadas, pelos desencarnados. E hoje a espiritualidade tem feito um trabalho muito grande em relação ao socorro, ao acolhimento, ao auxílio dessas pessoas que estão desencarnando. O reencontro é uma base, é um pronto-socorro espiritual. Hoje, nossos trabalhos ainda não são todos ativados, justamente até por isso, porque o reencontro está sendo uma base espiritual, um socorro, um auxílio a todos que estão desencarnando. O Salão Superior hoje se transformou num grande uma enfermaria, onde recebe muitos espíritos. E, lógico, o nosso hospital também. Mas foi ampliado por conta dessa necessidade atual. Então, hoje, nós fazemos a nossa parte vibrando de casa, e agora, com os passes espirituais, nós vamos recebendo aqueles que desencarnam e ainda precisam um pouquinho da energia anímica do corpo do ser humano, física, para poder despertar. Alguns recebem essa energia para poder se libertar do corpo. As vibrações continuam sendo feitas, o trabalho de desobsessão continua sendo feito. Então, tudo está andando. Graças a Deus, e dentro dos desígnios divinos, o nosso trabalho segue em paz. E tudo isso por conta do nosso trabalho individual. Nós procuramos nos unir nesse tempo todo, nesses 25 anos, voltando a falar, né, nos nossos 25 anos, estamos num momento especial. Nós não temos nenhum tipo de problema, não temos nenhum tipo de dificuldade em termos pessoais, em termos de relacionamento. Isso é uma coisa muito difícil de se ter hoje em casas espíritas. E a gente tem um bom relacionamento em todos os níveis. Isso é porque todos os voluntários têm um coração muito bom, um coração aberto, caridoso, que pensa no próximo realmente, que mesmo distantes estão preocupados em colaborar com os necessitados, com os assistidos. Então nós somos privilegiados por tudo que temos e pelo que somos. Estamos esperando um momento em que possamos retornar completamente para a nossa casa, com todas as atividades físicas, espirituais, cursos, com os passes, com a sala de cristais, com a sala verde, sala azul. Realmente faz muita falta para todos nós. É uma necessidade e a gente se sente tão bem. Aqueles que não têm ido para trabalhar devem ir tomar um passe, renovar as energias, tirar essas energias que estão na cidade tão pesadas. Realmente a gente está num momento onde as energias estão... todo mundo está com medo, pessoas estão com dificuldade. Então, se a gente não tiver com um pensamento firme, não tiver vigiando e orando, a gente cai nessas energias e acaba ficando em depressão, ficando triste, não sabe o momento, não sabe o porquê. Lógico, tem um porquê, fala, poxa, eu estou sem uma perspectiva de futuro, mas já houve outros momentos na nossa vida que a gente passou por isso. Já houve outras dificuldades. Então é importante a gente procurar manter essa firmeza de pensamento, procurar manter essa ligação espiritual com essa corrente do bem em que a gente faz parte, com os mentores que coordenam a nossa casa, com a equipe de São Francisco, Francisco de Assis, com a Joana, com o Dr. Bezerra de Menezes. Eles têm feito um trabalho muito importante nesse momento onde os hospitais, as casas estão tão necessitadas. Então nós vamos aproveitar esses momentos que a gente já está junto aqui para poder fazer uma oração e fazer uma vibração por todos. Se vocês quiserem e tiverem, procurem pegar um copo de água ou uma garrafa de água, deixar do lado, ou senão você só mentaliza, porque os bons espíritos vão nos atender.
Vamos fechar os olhos e levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por tudo que temos e pelo que somos, agradecendo pelo nosso corpo perfeito e saudável, agradecendo pelo nosso lar, por termos um local onde repousar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos amigos, pelo nosso querido reencontro, por todos os voluntários, coordenadores, dirigentes. Vamos vibrando por todas aquelas pessoas que nos procuram, seja por meio físico ou pelos meios digitais, que possam receber o nosso carinho, o nosso amor, as nossas melhores vibrações. Aos voluntários que hoje, especialmente com o grupo de maratonistas, socorreram a tantas famílias da Casa do Cristo em Itaquera, que possam receber uma energia especial em seus lares, em seus corações. Vamos vibrando pelo Toninho da Casa do Cristo, esse servidor incansável de Cristo, com tantas dificuldades, ainda se mantém, se esforça para que aquela casa continue dando frutos. Aos nossos queridos amigos e companheiros que estão na nossa lista de vibrações, as famílias, aos hospitais. Vamos vibrando pelos médicos, enfermeiros e auxiliares, para que sintam a presença de Jesus, que não estão sós. As pessoas que estão internadas, e suas famílias, os que estão acompanhando, também não se desesperem, se entreguem, procurem se entregar a Deus, porque nada e ninguém está só. Deus e seus emissários divinos cuidam de nós a cada momento. Vamos vibrando pelos nossos dirigentes, pelos governantes, pelos hospitais, creches, asilos e orfanatos. Vibrando pelas forças policiais também, pelos presídios, para que possam sentir Jesus em seus corações e diminuam a violência. Já há tanta violência, não precisamos de mais. Que possamos nos pacificar, sermos pacíficos e pacificadores. Aproveitando esse momento de união, vamos vibrando para o nosso querido Divaldo Pereira Franco, para que se restabeleça logo, para que esses momentos de recuperação sejam plenos e para que logo ele esteja entre nós fisicamente novamente, dando esse exemplo de fé, coragem, alegria, disposição inabaláveis que ele tem. Que ele possa continuar contribuindo com o nosso crescimento, com seus exemplos. E assim, queridos amigos, irmãos, que os nossos lares recebam essa energia de paz, de amor, de saúde, de prosperidade em todos os sentidos. Que todos recebam de Deus, de Jesus, essas energias específicas a cada um, a cada necessidade. E que num breve momento possamos nos reencontrar novamente. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado a todos.